Fala aí, galera, tudo bom? Que massa ver você aí, que massa. Cara, muita gente entrando em contato, muita gente pelas redes sociais, é muito gostoso isso, né? Muita gente que está gostando do trabalho, ainda que seja um trabalho bastante, eu não vou mentir aqui, é um trabalho superficial. A gente tem aqui no Aprova Concursos um curso de inglês meu aprofundado para concurso público, aí eu vou, cara, assim, no âmago da coisa, né? Eu vou lá dentro mesmo e destrincho toda a língua inglesa e exponho ela para você em como realmente ela é cobrada nos concursos públicos. O inglês que cai na prova aqui, o objetivo dele é você ter uma palhinha disso, né? Você ter um pouco disso e tem um objetivo sério que é a tua familiaridade com a língua inglesa e aquisição de vocabulário, né? Se você não tem tempo durante a semana para ler um texto sozinho, você faz essa leitura aqui comigo que faz toda a diferença, tá? Então, assim, é bem importante isso mesmo. E eu fico muito satisfeito que as pessoas entrem em contato comigo pelas redes sociais, né? Pode entrar em contato comigo, eu tô lá no Instagram, Renato Baggio mesmo, me acha lá no Facebook, aqui no YouTube mesmo, tá? Mas no Facebook e no Instagram, eu costumo, eu mesmo gerenciar essas mídias de modo que eu entre em contato com você vai estar falando comigo lá. E muitos pedidos sendo atendidos aqui, hoje eu vou resolver uma banca do CESP, a pedidos de novo, tá bom? Um texto bem legal aqui, né? E é claro que, enfim, você me encontra por aí, a gente vai conversando. E agora, olha só, trouxe um texto para você muito interessante, muito interessante mesmo, na parte de aquisição de vocabulário. E o nosso macete da garota bonita vai reinar aqui, cara. Vai reinar, fica ligado. Hoje eu tô muito motivado, como você pode ver, porque o carinho tá demais, eu tô muito feliz, isso me motiva a continuar fazendo esse trabalho aqui, que é um trabalho gratuito para você, pontual, certo? Um trabalho para, enfim, agregar valor para as pessoas. Eu fico maluco quando alguém diz assim, porra, me ajudou, teu trabalho me ajudou, tá? Porque eu encontrei a minha missão de vida, né? Eu acho que as pessoas, elas têm que buscar isso, buscar qual é a tua missão de vida, né? E ela tem que estar atrelada a alguma coisa que você faça bem pro próximo, senão não adianta. A gente não consegue sentir aqui dentro, né? Essa coisa da satisfação, tá? Eu me encontrei no mundo, né? Vamos lá, olha o que ele diz aqui, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, na banca do CESP, que é essa banca tão temida, né? Com aquelas questões de certo e errado. Gente, não pense que o CESP não faz questão de simples escolha, A, B, C, D, E. Já fiz correção de questões de prova de língua inglesa onde o CESP, mas o CESP trabalha tradicionalmente com a questão de certo ou errado, que a gente vai praticar um pouquinho mais hoje, tá certo? E aqui um texto que fala de câncer, olha que interessante, ele diz assim, Injury and insults. Is it possible for cancer to develop as a result of an injury? Tá? E esse as, ele é o cara, tá? Tudo bem? Vamos falar dele já? Vamos falar dele já? Esse as do qual eu tanto falo, eu tô assim com uma pulga atrás da orelha com ele, porque ele tá vindo com tudo, esse cara, tá certo? O as significa como, mas ele também pode significar à medida que, tá? No sentido de enquanto, é isso mesmo. Ele pode substituir um when para significar quando também. Ele significa quando. Esse cara pode substituir um já que no sentido de por quê. E aí a gente sabe que no português eu tenho vários porquês escritos de várias maneiras, né? São 4, que no inglês não tem essa coisa toda aí, tá bom? Então fica tranquilo, né? Então veja quantas possíveis traduções ele tem, isso quando ele vem sozinho, né? Porque ele pode vir acompanhado de um outro as, então as, para fazer um grau comparativo de igualdade. Por exemplo, eu que vos falo aqui, eu não sei se você sabia, mas eu tenho um irmão gêmeo univitelino, né? E aí quando eu digo que eu sou tão alto quanto o meu irmão gêmeo, né? Quer dizer, dá um grau de igualdade. Eu vou usar esse carinho e vou dizer I am as tall as tall as my brother, ou seja, eu sou tão alto quanto. Então esse as, que a gente faria isso aqui, né? Por exemplo, aqui o tall no meio, o adjetivo vem no meio, ele vai substituir o tão qualquer coisa, que aqui eu usei o adjetivo alto, quanto, tá bom? Então veja as possíveis traduções do as que caiu no nosso textinho. E ele diz assim, ó, vamos pegar uma caneta bonita para você, ferimento e insulto. É possível para o câncer se desenvolver como um resultado de um ferimento? Tipo, você comete um ferimento e a partir desse ferimento você desenvolve um câncer? Cara, eu confesso que quando eu vi esse texto dessa prova, eu fiquei um pouco intrigado. E aí me deu mais motivação ainda para entrar no texto e saber um pouquinho sobre isso. Dá uma olhada. Leia comigo, é um texto curto, tá? Ele diz assim, It's a common myth that injuries can cause cancer, the American Cancer Society informed on its website. Until the 1920s, some doctors believed trauma did cause cancer. Ele põe o did aqui para ser enfático na afirmativa, já falo sobre isso, tá? Então vamos ler de novo a frase, já que eu perdi o ritmo dela? Vamos aqui, ó, acontece, né?
Until the 1920s, some doctors believed trauma did cause cancer, despite the failure of injury to cause cancer in experimental animals. Essa frase é muito importante, destacada por esta conjunção. Eu falo toda vez aqui que cai conjunção, e eu sei que a galera tá ligada nas minhas aulas, porque o pessoal tem pedido ainda por mim, lá pelas redes sociais, quer uma lista de conjunções top? Você tem que me pedir pelas redes sociais e tem que saber ela de cabo a rabo. Quem é concurseiro, gente, eu nunca peço para decorar nada nas minhas aulas, nada. A única coisa que o cara que é concurseiro, que vai fazer uma prova de inglês, tem que decorar é a lista de conjunções. Por favor, pelo bem do teu nome na lista de aprovados, tá? Então ele diz assim, ó. But most, outra conjunção aqui, ó. But most medical authorities, including the Cancer Society and the National Cancer Institute, see no such link. The more likely explanation the society suggests is that a visit to the doctor for an injury could lead to finding existing cancer. E eu vou de acordo com eles também, eu concordo com o que eles falaram. Vamos ler? Olha o que ele diz. É um mito comum, macete da garota bonita, que é bom demais, né? Professor, eu entrei nessa aula aqui, eu não conheço esse macete. Volta lá para a primeira, assiste todas, você vai se deparar com o macete da garota bonita, que é revolucionário. Vamos lá? É um mito comum que ferimentos podem causar câncer, ou seja, é comum que as pessoas falem isso. Bom, eu não sabia disso, mas tudo bem. Informou a Sociedade de Câncer Americana, vou voltando, né? No seu site. Até a década de 20, alguns médicos, ai meu Deus, olha isso aqui, pronome indefinido. É assim que ele cobra na prova o termo, a questão gramatical envolvendo interpretação. Você tem que saber o que é um pronome indefinido e como ele age na frase, para depois compreender a questão lá. Não existe dissociação de gramática e de interpretação, tá? Ele falou alguns. Alguns médicos acreditam que o trauma realmente cause o câncer. Gente, esse did, usado numa frase afirmativa, ele é enfático. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu posso dizer assim, ó. Eu trabalhei ontem. I worked... Deixa eu escrever bonito, né? I worked yesterday. Lembrando que a palavra ontem, a sílaba tônica é a primeira. Não é yesterday, é yes. Yesterday. Tá bom, essa frase aqui significa eu trabalhei ontem. Daí eu falo para alguém, eu trabalhei ontem. Daí... um amigo meu diz, claro que não, cara, você não trabalhou. Eu falo, não, meu irmão, eu trabalhei ontem, né? Aí ele fica assim, querendo me difamar na frente das outras pessoas, fala, trabalhou nada, mal preguiçoso. Daí eu quero ser enfático, eu quero falar, velho, eu trabalhei mesmo ontem. Eu trabalhei mesmo. Eu, de fato, trabalhei ontem. Para eu dar essa ideia de ênfase, eu pego e coloco o did na afirmativa. A gente está mais acostumado a usar o did na frente de pergunta ou na negativa, certo? Para fazer o passado. Mas eu posso ter ele aqui. E quando eu coloco ele na frase afirmativa, veja que o meu verbo perde o passado dele e volta para a forma normal. Por quê? Para eu não cometer aquele pleonasmo gramatical de ter passado junto com o passado. E daí eu digo, I did work yesterday. É esse did enfático para dizer, eu trabalhei mesmo ontem, que o texto utilizou para dizer o quê? Ó, que eles acreditam, alguns médicos acreditam que trauma realmente causa câncer. Apesar, que palavra importante, da falha, né, of injury, da falha de ferimento em causar câncer em animais experimentais. Ou seja, os caras fizeram isso, que eu acho uma coisa horrível, você ficar usando animal em experimento, tá? Mas eles fizeram o quê? Eles causaram lesões nos animais para ver se a partir dessas lesões surgiria o câncer. E, cara, eu até me sinto mal de estar falando isso, né? Porque, pô, coitado dos bichinhos, mas enfim. Interpretação de texto. E o fato é que falhou. Nos animais esses testes falharam. Tudo bem? Vamos continuar aqui, porque eu estou apontando isso porque eu já sei que vai ser importante para você lá na questão. Daí ele diz assim, mas, que é outra conjunção importante, hein? Conjunção adversativa. Mas, deixa eu limpar esse slide aqui, ó. Mas a maior parte das autoridades médicas, incluindo a Sociedade de Câncer e o Instituto de Câncer Nacional, não vem tal ligação. Link é uma ligação mesmo, um elo, tudo bem? Inclusive é a tradução de elo, ligação, tá bom? Eles não veem essa ligação. Que ligação? Que ligação, gente? Fala comigo. Entre ferimento e câncer. Tipo, um ferimento, eu me cortei um dia, aquilo vira um câncer. Sabe assim? Eles não veem essa ligação. The more likely, a palavra likely a gente já falou antes dela. Cuidado para não relacionar com a palavra like, que é o verbo gostar, embora venha dessa palavra, tá? Likely significa propenso, provável, certo? Então ele diz assim, ó. The more likely, a explicação mais provável, propensa, provável, que a sociedade, né, sugere, a Sociedade de Câncer, é que
uma visita ao médico por uma lesão poderia levar à descoberta de um câncer existente. Aqui me dá 3 tipos de perdão da palavra tesão ao mesmo tempo, por causa da estrutura da língua. Olha que lindo isso aqui que eu vou apontar aqui para você, ó, tá? Primeiro, finding aqui, ele falou levar à descoberta. Descoberta é um substantivo. Pô, mas tem ING, tio Rê. Para de achar, eu já falei isso em várias vezes nas nossas aulas, que ING é sempre gerúndio, que é aquilo que está acontecendo. O ING, primeiro, pode ser um elemento criador de um substantivo. Então ele é um elemento substantivador. Por exemplo, quando eu pego o verbo understand, é o verbo entender. Tá, mas como é que eu digo entendendo? Não, eu não posso dizer understanding, mas eu posso colocar o ing aqui para dizer, por exemplo, my understanding, que ficaria o meu entendimento. Eu usei um ing para criar um substantivo. Ou eu posso usar um ing para criar um adjetivo. Esse é mais fácil e com certeza você já sabia. Quer ver como você já sabia? Como é que eu digo interessante em inglês? Ó, interesting. Certo? Ele tem ing e não tem nada acontecendo. Ou seja, o ing é um elemento formador de adjetivos também. E ele usou os dois na mesma frase, cara. Ele fala aqui, ó, pode levar à descoberta, tem ing, mas é um substantivo, de um câncer existente. Macete da garota bonita. O que vem na frente do meu substantivo é um adjetivo. Bah, que lindo isso, hein? Para terminar, o texto diz assim, ó, esse é o último slide, vem comigo. Other possibilities are that scar tissue from an old trauma could look like a cancerous lesion, and that an injured breast or limb could be more closely watched for cancer to develop. A single interview-based study of breast cancer in England found that 67 women with breast carcinoma were more likely to report physical trauma to the breast in the preceding 5 years than 134 women in a matched control group without cancer. The study was criticized because of its size and methodology. Published in 2002 in the European Journal of Cancer Prevention, the study has not been duplicated. Its authors suggested it was plausible that models of epithelial cell regeneration could be a mechanism. But the case is far from proved even for a single type of cancer. Bom, então ele termina o texto dizendo, outras possibilidades são de que tecido com cicatriz, scar é cicatriz, tá? De um trauma antigo, poderiam parecer como uma lesão cancerígena. E que injured breast, o seio lesionado ou um membro, deveriam ser, né? Would be, ou seja, seriam mais observados de perto para um câncer que pudesse se desenvolver. Essa é a ideia da frase. Então, se você tem uma lesão no seio ou em algum outro membro, fazer um acompanhamento de perto. Uma única entrevista, né? Um único, aqui é single, porque eu achei o substantivo tá aqui, ó. Eu tenho que buscar o meu substantivo para usar o macete da garota bonita. Então ele está dizendo, um estudo, aqui, ó, um estudo, tá bom? Daí eu falei single, único. Então ele está dizendo bem assim na tradução, ó. Um único estudo com base em entrevistas de câncer de mama na Inglaterra descobriu que 67 mulheres com carcinoma do seio, né? Tinham mais propensão, lembra do likely, tá? A reportar o quê? Apresentar um trauma físico no seio nos 5 anos antecedentes do que 134 mulheres num grupo de controle sem câncer. O estudo foi criticado por causa do seu tamanho, envolveu muita gente, e da sua metodologia, que foi somente a base de, entrevistas. Tudo bem? Publicado em 2002 pelo Jornal Europeu de Prevenção de Câncer, o estudo não foi duplicado. Seus autores sugeriram que era plausível que modelos, ou seja, amostras de geração de células epiteliais pudessem ser um mecanismo. Mas o caso está longe de ser provado, até mesmo para um único tipo de câncer. Legal? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha no que diz aqui, ó. Questão do CESP, questão de certo ou errado, que diz assim. Not all doctors believe there is no link between trauma and cancer. Peraí. Nem todos os médicos acreditam que não há, olha o no aqui deixando negativo, que não há uma ligação entre trauma e câncer. No texto ele fala o que eu deixei destacado aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Some
Lembra que eu destaquei? Alguns médicos acreditam que um trauma cause de fato um câncer. Então, quando ele diz aqui na questão que nem todos os médicos acreditam nesse elo, nessa ligação, isso é absolutamente verdadeiro. Tá bom? É isso que o CESP trabalha, hein? Com base no texto, julgue os itens. Julgar os itens significa dizer se é certo ou errado. Agora, olha o próximo item que diz. According to the text, it has been proved that medical investigation may find cancer, even if the patient has no symptoms of the disease. Peraí, foi provado alguma coisa nesse texto, gente? Porque ele está falando assim, ó. De acordo com o texto, foi provado que investigação médica pode encontrar o câncer até mesmo se o paciente não tem sintomas da doença. Cara, na verdade, no texto não ficou nada provado, certo? Então, tá errado esse item. Cuidado com isso. Quando ele fala foi provado que, muito forte isso, né? E na 32 diz assim: In the past, some doctors believed that injuries caused cancer because this is what animal experiments indicated. Opa! No passado, alguns médicos acreditavam que ferimentos causavam câncer porque isto é o que experimentos animais indicavam. Lembra que a gente leu sobre os experimentos animais? Que a gente ainda ficou um pouco chocado? Eu pelo menos fiquei. Cara, que palhaçada ficar usando animal para experimento. Então usa ser humano, pô. Bota o cientista lá na parada. Tá louco, cara? Que crueldade. Mas enfim. E aí falou o quê? Falou que não ficou provado pelos animais. Então aqui ele está dizendo que, no passado, alguns médicos acreditaram e que foi o que os experimentos animais indicaram. Nenhum deles indicou. Também está errado esse item. Tá certo, gente? Essa é uma parte de uma prova do CESP, né? Com umas questõezinhas de certo e errado, conforme a gente trabalha, mas me interessa bastante essa questão da dinâmica do texto. E hoje a gente pôde revisar várias coisas. Formação de substantivo e de adjetivo por ING, macete da garota bonita, que vale para todas as aulas, e pronomes indefinidos. Você veja como ele, cara, vai num detalhe, né? Você tinha que conhecer aquele some para interpretar corretamente o item, hein? Ganhar essa questãozinha aqui. Legal? Então é isso. Nos vemos no nosso... Batemos, eu nem comemorei. Batemos a marca dos 100 encontros. Já tá saindo aqui umas, sei lá, uns efeitos especiais para comemorar, mas não tem nada aqui. A gente vem gravar, fica triste. Não, não fica triste. Fica muito feliz de estar ajudando você, mas que podia ter uma comemoraçãozinha. Batemos a nossa marca dos 100 programas, ou seja, 100 semanas. E eu espero que a gente bata a marca dos 200, porque conteúdo para isso tem. Muito concurso público vindo, muito bruto. Eu espero você nas minhas redes sociais. Eu espero você me dando sugestões, as bancas que você gostaria que eu corrigisse, tá bom? I see you on the next program. It's been a pleasure so far to be working with you here. So I see you there. Bye.